Boa noite. Quem está chegando comigo para a nossa quarta aula, vai conectando aí, mandando para mais pessoas, para o Instagram avisar mais gente. Clica no coraçãozinho e encaminha para mais pessoas. Enquanto você está chegando, escuta essa música. Preste atenção na letra. Depois, inclusive, eu vou ler a letra para você. Porque às vezes a gente não presta atenção, né? Quem está chegando aí vai dizendo de onde está falando. Bem-vindos. Quem é novo por aqui, muito bem-vindo. Quem é antigo, meu coração se alegra com a tua chegada. Amo você também, Karine. Lindona. Vamos avisando os nossos companheiros de todos os dias, né? Preste atenção na letra desta canção. Maravilhoso, né? Maravilhoso a gente poder se olhar, se perceber. Mais um minutinho para vocês irem chegando. Refaço-me para recomeçar. Dos carros refaço o vidral, dos cascalhos catedral, alicerce forte, raiz, suporte, norte, grão de giz. Sol, luz e linha, costurando retalho em retalho, revelando atalho na travessia, sendo cada dia mais profundo, feito paz nos quintais do mundo. Olha o que diz na letra dessa música. Olha o que diz, vou baixar aqui. Hoje que nós vamos falar sobre ego e espírito. E como que a gente pode, né, viver e escolher a vida e sair do movimento de morte. Sair de um estado de caos para um estado de vida plena, né? Enquanto vocês vão continuando chamando Eduardo, meu querido amigo, tá por aqui hoje também. Então, vamos lá. Então, essa canção diz o seguinte, veja se faz sentido, essa música é muito linda. O nome dessa canção eu recebi hoje de tarde, porque eu acho muito lindo esse nosso movimento, né? Alguém disse assim, eu vou mandar uma música muito legal para você, que você acha que você pode usar nos seus cursos, na sua atividade. E eu sou muito de ouvir o que tá chegando, né? E aí eu acabei... eu sempre escolho antes um pouco de iniciar a live e eu não tinha escolhido uma música para hoje, mas essa música se chama Camalear. Veja se não tem tudo a ver sobre o nosso assunto de hoje e tudo que a gente falou sobre esse dia. Vou pegar o computador mais perto. Olha só, de tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. De tanto me adequar, perdi a identidade. Mirando madrugar, acertei o fim da tarde. Tentando me atentar, me distraí de mim. Preciso dos meus vícios me despir. Ainda tem muito de mim para dar. Se o espelho não reflete mais quem sou, refaço-me para recomeçar. Refaço-me para recomeçar.
Dos cacos refaço vitral, dos cascalhos catedral, alicerce forte, raiz, suporte, norte, grão de giz, sol, luz e linha, costurando retalho em retalho, revelando atalho na travessia. Essa música é uma verdadeira poesia. A música, a dança, elas são instrumentos de cura. E aí, como você sabe, muitos de vocês que me seguem e me ajudam, né? Nós temos uma missão. Nossa missão é ajudar outras pessoas a acordar. E esse poema, em que, né, quem está chegando aqui, eu estou falando da música Camalear, que nós iniciamos hoje, ela traz exatamente isso. Nós nos perdemos de quem nós somos. E ao nos perder, nós nos camaleamos tanto para nos adequar a situações, a momentos, a aquilo que a gente está vivendo, que nós nos associamos como se aquilo fosse quem nós somos, e nós perdemos a nossa originalidade, né? Nós perdemos quem nós somos. Então essa música é uma canção linda que depois eu sugiro que eu vou colocar lá no grupo a letra dela, mas eu sugiro depois que é verdade, Viridiana, é maravilhosa essa letra. Cada frase dá pra gente ir mais profundo em nós, essa frase, né? E aí eu vou fazer um resumão assim da nossa semana. No primeiro dia, nós olhamos para a mente, entendemos que a mente, muitas vezes, ela não nos traz, e ela não é ruim nem boa, mas que nós, muitas vezes, nos deixamos moldar por algo que nem faz mais sentido, que a gente aprendeu há muito tempo, talvez há muitas gerações, né? E a gente acaba fazendo as mesmas coisas. A gente acaba, de alguma maneira, repetindo, porque a nossa mente faz com que a gente tenha esses padrões de repetição. Ou pelo medo, ou por todos os sentimentos, pelas emoções, pela honra, pela lealdade ao sistema. Ou seja, tem muitas coisas envolvidas aí com a nossa mente que acaba fazendo com que nós nos moldamos aquilo que de fato já está programado nessa programação que existe em nós e que muitas vezes é passada de gerações em gerações, de pai para filho. No segundo dia, nós fomos para um caminho para olhar a palavra, o verbo, a partir de tudo da palavra, daquilo que é dito, tudo é criado. Aquilo que você quer e aquilo que você também não quer. A palavra é algo que reverbera em volta de nós, em nós, né? E que através dessas palavras, das letras, se monta uma energia e essa energia, então, tem um movimento que nos traz coisas maravilhosas, né? De vitalidade, ou nos rouba essa vitalidade. Nós falamos sobre a palavra, sobre o verbo que cocria, que realiza, que é capaz de fazer qualquer coisa. E aí, diz pra mim, você que tá aí, se fizer os exercícios, quem fez os exercícios da aula 1, da aula 2, da aula 3, né, lá no grupo do WhatsApp, que os exercícios estavam lá para ajudar a gente a ir mais profundo. Então, pra gente parar e dizer assim, opa, eu tô dizendo frases, palavras que começa na mente, vai pra boca e eu tô largando isso no mundo, no universo, pras pessoas, pra quem tá por aí, né? Pra mim mesmo, reverberando em mim. Então, os exercícios levam para isso, para ir mais fundo. E então, ontem nós falamos sobre o que nos separa. A separação faz com que a gente fique menor, tenha menos, vive na escassez e vive num movimento de sobrevivência e não de viver a vida. Porque a vida, ela é direito para ser vivido. Então, nós fizemos essa jornada. E hoje, nós vamos, então, nos encaminhando para o dia de hoje, para olhar o ego e o espírito. Em que eu estou vivendo? O que eu estou construindo? Hoje eu tô de azul, né? Azul deixa qualquer ser humano maravilhoso e lindo. É uma cor que combina com qualquer pessoa. Então essa é uma super dica. Mesmo que azul é top. Por isso que eu tô a cara da riqueza hoje. Mas eu sou muito rica e vocês sabem disso, né? Riqueza é tudo que a gente tem.
Ter vocês aqui é uma imensa riqueza. Ter pessoas incríveis na minha vida, nesse momento da minha vida, que é uma alegria para minha alma, é a maior riqueza que um ser humano pode esperar, né? Mas voltamos para cá, então. Então, hoje nós vamos olhar para isso. E aí, Freud, lá que começou, lá com a psicanálise, ele falava em ego, em superego, em id, né? Ele falava já do ego. E lá ele também falava em pulsões de morte e pulsões de vida. Algo que nos leva para a vida ou nos traz para a morte. E aí a gente pode dizer, vocês sabem que eu amo e falo muito do sistêmico, a gente pode dizer coisas que eu estou fazendo, escolhendo, vivendo, que me leva para mais e coisas que me trazem para o menos. Coisas que me expande e coisas que me prende. Algo que faz com que eu tenha mais, algo que faz com que eu pegue para mim e tenha menos. Então, a gente não é algo novo, é algo muito antigo que vem com a humanidade. Então, a pergunta que eu quero começar para você olhar agora, e aí é interessante, né? Hoje eu até nem coloquei minha musiquinha, porque alguém me disse ontem, aquela música que tu coloca embaixo me incomoda. E eu quero dizer para vocês, eu vou botar ela bem baixinha aqui, bem baixinha hoje. E me diz aí se incomoda você a música que eu coloco aqui atrás, que é um mantra. E esse mantra é um mantra de cura. Veja se tá alto, eu posso baixar, né? Mesmo assim, bem baixinho, eu vou deixar esse mantra na minha sala, ecoando, no meu lugar aqui, vibrando com o meu coração, porque ele é um mantra de cura. E o mantra só diz 3 coisas. E aí, as lives, está ótimo. Beleza, se estiver alto, me avisa que eu vou baixar. As lives dessa semana, e talvez quem me acompanha aqui mais tempo tenha percebido, existe um movimento diferente na minha alma, no meu entendimento, na minha consciência. E que é óbvio que isso faz com que as coisas mudem um pouco do nosso antigo eu para um novo eu. Então, as lives dessas semanas é lives muito filosóficas, profundas. Então é um pouco diferente das lives que vocês estão acostumados a trazer muita coisa, porque é o menos que faz com que a gente chegue ao essencial, né? Então, esse mantra só diz 3 palavras para quem não conhece. E ele me acompanha muitas vezes durante o dia. E as 3 palavras são Pai, Filho e Espírito Santo. São palavras que curam. Então, por isso que ele vai ficar aqui bem quietinho, bem baixinho, né? A irmã Sônia está dizendo, para mim, me dá uma sensação de paz. Para mim, me deixa inteira. Eu me sinto completamente no colo de Deus, Pai. Eu me sinto no colo do Pai e da Mãe, que é Deus em nós, né? Enfim, então, eu baixei, se incomodar, vocês me dizem e eu vou tirar. Mas eu queria dar essa explicação aí. Talvez o meu ego queira explicar, e vocês vão entender agora. Talvez o meu ego queira explicar o porquê da música, né? Porque nós estamos todos com o ego aqui em nós. Isso faz parte do ser humano. Então, vou lá. A primeira pergunta hoje da nossa aula é: a quem você serve? A quem você serve? Essa é a minha primeira pergunta. E vamos me ajudando, porque essa live hoje, ela é tipo assim, a cereja do nosso semana. A cereja. A Rita tá dizendo sintonia, eu também. A cereja do nosso dia agora, da nossa semana. A quem você serve? E aí a gente vai separar o que é ego e o que é o espírito, né? O que é o ego? O ego é tudo aquilo que nós aprendemos em contato com o outro. Porque quando uma criança nasce, ele é tudo o que ele consegue perceber o mundo através do outro, da mãe, do peito da mãe, de alguém que troca, de alguém que alimenta, de alguém que cuida, mas é tudo fora. Ele é em branco. Então, como se forma o nosso ego? O nosso ego se forma a partir do contato com as pessoas. A partir daquilo que as pessoas vão dizendo que eu sou. Logo que a Miquela chegou aqui, ela disse o quê? Você está hoje a cara da riqueza. Então o meu ego toma, hoje eu estou a cara da riqueza.
Isso é muito sutil. É muito sutil. Por exemplo, seu filho vai para a escola e tira uma boa nota. Ele chega em casa e você, então, olha o que a irmã Sônia está dizendo, eu sirvo a vida e estou a serviço de Deus. Isso, profundo nisso, né? E como que eu estou entregue nisso que eu estou dizendo que faço? E o ego, ele vai sendo construído assim. Uma criança, então, tira uma nota ótima e os pais, maravilhoso, como você é inteligente, você é esperto. E aí a criança cria esse ego, eu sou inteligente, eu sou esperto. Meu coleguinha que tirou 5, ele não é inteligente, ele não é esperto. E aí começa o que a gente viu ontem, separação, bom e mal, inteligente, não inteligente, bonito, feio, rico, pobre, e os extremos que aí vem pra luta e pra briga, né? De dualidades. Então, nós só compreendemos e vamos construindo o ego a partir desta vivência com o outro. Mas o que o ego se torna? Isso lá Freud já dizia, né? Ele é um tirano autoritário sobre nós. Isso é o que é o nosso ego. Ele é orgulhoso, ele é teimoso e o ego leva ao caos. E todo o ego é construído, então, a partir das experiências que a gente tem. A partir da experiência que a gente tem. E essas experiências vão moldando quem a gente acha que é. Porque quando a gente pergunta para as pessoas acham que elas são o próprio ego. Elas são, oi, minha querida amiga maravilhosa, Dani, bem-vinda. Que coisa boa você aqui, faz horas que eu não te via por aqui. As horas, inclusive, que nem falo com você. Então, vamos lá. Para não perder os raciocínios, né? Então, vamos lá. Seguindo aí. Então, o nosso ego é construído por aquilo que a gente vai tomando ao longo da vida. E o mesmo, e o inverso também vale para uma criança que chega com uma nota baixa em casa e o pai vai dizer o contrário. Você não dá certo, você não tem boas notas, você não é boa, você não está conseguindo tirar boas notas, você não é bom aluno, você... Ou seja, tudo aquilo vai sendo construído naquilo que a pessoa acredita ser ela. Só que o ego não é quem nós somos. Já note isso. E aí o que acontece? Viver pelo espírito, estar no espírito, compreender o espírito, servir o espírito e não o seu próprio ego. E não o seu próprio ego. O que acontece com isso? Você, então, vai ter a sabedoria do espírito, que é muito diferente. E por que nós perdemos a sabedoria do espírito? Porque a ciência entrou na jogada. Aula 2. Se não assistiram, tá lá no YouTube, no meu canal, pode olhar lá as outras aulas. Porque senão a gente vai ficando sem os pedaços mesmo, né? Das conexões, porque tudo é uma coisa só. Então, quando nós não estamos vivendo pelo espírito, nós perdemos a sabedoria que já é natural do ser humano, de todo e qualquer ser humano. E aí, viver pelo ego é o quê? Apenas sobrevivência. O que nós falamos ontem, ninguém vive se estiver sob o comando do ego. Ninguém vive. O que eu disse pra vocês? Eu expliquei toda aquela explicação da musiquinha de fundo ali pra vocês no início. Você acha que isso é algo do meu espírito ou do meu ego? É algo do meu ego. Porque alguém então disse que tá incomodado, eu preciso dar uma explicação, uma justificativa, dizer eu por isso, por aquilo, né? Se eu estivesse vivendo pelo espírito, tá tudo certo. Esse João gostou, a Mariquinha não gostou, o fulaninho gostou, o outro fez bem, o outro não fez, e tudo tem lugar. Mas quando o meu ego, eu não estou presente, a gente tem que, de alguma forma, a gente vai querer justificar, querer dar um retorno, se preocupar com o outro. Faz sentido pra você? Vão me ajudando, vocês que ficaram aqui na aula todo o tempo, né? Então, pelo ego, o ego nos leva ao caos. Nos leva ao caos. E quando há caos, existe apenas sobrevivência. Então, como que eu sei se eu estou vivendo no ego, né? Ou se eu estou sobrevivendo? Se eu estou vivendo pelo ego, eu estou sobrevivendo. Então, se eu estou vivendo ou se eu estou apenas sobrevivendo. Então, viver é algo que não se experimenta pelo ego. Viver se experimenta pelo eu. Somente quando o eu assume o comando, você pode dizer que você vive.
senão você está sobrevivendo. Olha que loucura isso. E aí, o que acontece? Você acha mesmo que o mundo, a sociedade, a normose natural quer que você seja você, ou quer que você seja moldado pelo que eles acreditam ser melhor para você? Por isso que as pessoas compram bolsas caras, sapatos caros, anéis, joias, e não investe em si para descobrir quem realmente são na profundeza do seu ser, na sua originalidade. Afinal, é bom valorizar as boas notas das crianças, desde que isso não seja... primeira coisa, antes disso, não tem como. Todo ser humano, ele vai ter ego, porque ele está no mundo. Estar no mundo, o ego vai estar. Mesmo que seja assim, a irmã Sônia que acabou de dizer aqui, eu sirvo a minha vocação. Não consigo puxar o que a irmã Sônia botou lá, né? Eu sirvo a vida, sirvo a Deus. Ainda assim, a vida inteira ela aprendeu a estar a serviço. A Anne tá dizendo, conversarmos isso hoje, exatamente. O quão difícil as pessoas quererem cuidar delas, investir nelas, conhecer verdadeiramente elas. Porque se eu tiver pelo eu, na minha essência original, a missão, a vocação, o trabalho, tudo que eu sou, ele vai ser muito diferente. Muito diferente. Mas sempre, para uma criança, a gente não tem como não tirar. Mas o que você tem que fazer? Você valoriza a nota e você faz com que ela tenha clareza de quem ela está sendo, quem ela é na profundeza. E não o que ela... Você vai ser um ótimo doutor, você vai ganhar muito dinheiro. Porque é isso que nós fizemos com os nossos filhos. Você vai ter uma profissão assim, isso é bom? Claro que é. Mas você vai ter essa profissão, vai ganhar dinheiro para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, para sua vida ser contribuição. É diferente e você vai estar a serviço de algo maior, que são as pessoas, que são a humanidade. Então o ego vai fazer parte, porque da onde se constrói o ego? Pela experiência do indivíduo. Então não tem como alguém estar no mundo, vivendo no mundo, sem ter experiência. O problema é que nós não fizemos experiências que nos levem para o eu. Devo falar com você. Aí a Miquela perguntou, né? Hoje as crianças, elas estão muito mais interagindo com outro ser humano ou com o computador e a máquina? Distante do outro. Achando ainda que o outro pode me afetar, me contaminar. Ou seja, nós estamos num tempo em que está propiciando mais ainda a separação. Então, quando o eu assume o comando, eu posso viver. Eu posso viver. Eu posso realmente viver. E é isso que nós temos que ensinar para as crianças. A sabedoria do espírito. Por causa do ego, julgamos os outros. Vou entrar um pouco mais adiante sobre isso, né? Sobre o julgamento, que era o que a gente falou ontem. O julgamento é a fonte de toda desgraça. Leva o caos. Porque a gente julga, a gente separa. A gente se torna maior, melhor. Eu quero pra mim. E aqui não se trata... Agora vamos seguindo. Se não ficou claro aí pra Miquela, pergunta de novo. Então, pra gente saber se a gente tá vivendo pelo espírito ou se nós estamos vivendo pelo ego, é bem fácil. É simplesmente a gente olhar pra nossa vida e se perguntar: nesse momento, eu estou perdido? Tô sem saber o que faço, pra onde vou, como vou? Nesse momento, eu estou confuso? Nesse momento eu estou perturbado? Nesse momento eu estou insatisfeito? Nesse momento eu estou triste? Nesse momento eu estou doente? O que eu estou construindo para mim? E aí, se você tiver uma dessas afirmações sim aí, você está sendo guiado pelo seu ego. Porque no espírito há paz. Entenda isso. No espírito está tudo certo. Por que está tudo certo? É como se eu agora corro para a parede que está aqui na minha frente, né? E bato a cabeça na parede. Bati a minha cabeça, mas na parede nada acontece. Estar nesse estado
E aí eu vou dizer para vocês, não adianta você ir lá pro mosteiro tibetano e ficar lá meditando dia e noite, que não é só disso que se trata. Embora a presença vai fazer que você esteja mais no espírito do que no ego, tá? Mas o que você é na vida que você está. E é na vida você pode escolher a cada momento, desde que você tenha presença. Senão realmente você não vai conseguir escolher. E é interessante, né? Olha quantas pessoas tem nessa live. Porque o ego, ele fica em desespero por quando ele sabe que ele tá perdendo o controle. Estar no ego é estar controlando tudo, inclusive as pessoas, inclusive todo mundo. Inclusive a sua vida no sentido, eu vivo sim, eu faço, eu isso, aquilo, eu mando. É controle. E na verdade não tem controle algum, é só um achismo que controla. Só achamos que controlamos. E aqui eu recebo muitas pessoas, né? Mais alguém que queira estar comentando, né? E olha pra você se você não tá louco pra fugir daqui. É assim que funciona. É melhor o nosso ego ele trabalha assim, é melhor eu não saber não. É melhor eu não querer saber mais sobre mim. É melhor eu não descobrir nada mais. É melhor eu ficar aqui nisso. E aqui chega gente nos procurando, olha, todo dia tem 2 ou 3 nos procurando para ajuda. Mas sabe o que? Que eles chegam aqui? Verdade, a oportunidade está à disposição. Os que acolhem são poucos. E eu não acho que são poucos, eu acho que são muitos. E eu acho que a gente muda o mundo sim, né? Mas cada um tem o seu próprio tempo, o seu próprio caminho. As pessoas chegam aqui e dizem assim, me ajude. Eu não aguento mais, eu quero sair. Ó, a Bianca dizendo, o ego cega as pessoas. Verdade. Por quê? Porque quando eu tô no ego, sou eu. Só eu. E aí não existe mais o outro. E você é capaz de roubar, você é capaz de matar, você é capaz de lograr, você é capaz de entristecer, você é capaz... Porque é eu, primeiro eu. Eu me defendo. Lembra da luta e fuga? Eu vou estar na defensiva. Isso, vivemos no automático. Vivemos no automático. Então, as pessoas dizem assim, me ajude a sair dessa dor, me dê uma fórmula, eu não quero mais sofrimento, eu sou um sofredor. Isso que a gente escuta sempre. E ainda pergunta assim, como eu mudo meu filho? Como eu mudo meu marido? Como eu mudo minha mulher? Como eu mudo meu chefe? E aí, lembra que eu disse para vocês que a gente é construído a partir de um movimento de fora, a criança não tem nada. Ele precisa da mãe, dos cuidadores, das pessoas que o cuidam, né? Então, tudo o que acontece com ele é a partir da experiência de fora para dentro. Então, o que acontece nesses movimentos quando a pessoa precisa? Ela quer que algo se mova fora, mas, na verdade, porque ela aprendeu a vida inteira assim, buscando fora aquilo para resolver o que, na verdade, está dentro. A gente só muda a gente mesmo. Mas pela experiência que nós tivemos desde o nosso nascimento, dessa construção da experiência do ego, né? Da experiência que nós tivemos para a construção do nosso próprio ego, e que eu disse para vocês, não tem como se livrar dele, ele tá aí, a gente tá no mundo, continua no mundo. O que acontece? Nós queremos que eu mudar o filho, mudar o marido, mudar a mulher, mudar o emprego, mudar a situação, mudar o governo, mudar fora. Mas quando nós compreendemos que a gente precisa mudar dentro, o fora muda. Então o ego, ele impede as pessoas, eu e você. Não tô fora disso, sou ser humano, carne e osso ainda. E como diz uma amiga minha, e você não conseguiu aprender a fazer bilocação, não consegui ainda, né? Então tô carne e osso aqui, real. Aqui, então o ego, ele impede eu e você da gente se conhecer profundamente. E o ego leva à destruição. A destruição sua, minha, né, pessoal, de quem tá lá, e das pessoas que estão em volta. Adoece todo mundo. Adoece todo mundo. E por quê? Vou pegar o exemplo da parede aqui que eu acabei de dizer, né? Contei pra vocês. Se eu bater ali a parede, ela não acontece nada. Ela nem aí está. Por quê? Porque estar no espírito... infelizmente hoje não poderei assistir a live. Vou deixar depois gravada lá no YouTube. Pode, se você quiser, Vini, pode ir pra lá. Depois eu deixo, não deixo no Instagram, mas deixo lá no YouTube, você pode olhar lá.
E pelo espírito é diferente, por quê? Porque eu não quero mudar ninguém, eu não quero mudar situação alguma, eu não quero que seja nada diferente daquilo que eu estou realmente vivendo aqui e agora. Viver no espírito é isso. Sabe por quê? Porque está tudo certo na ordem divina das coisas. Está tudo certo na ordem divina das coisas. Olha que coisa mais extraordinária, amorosa, quando nós tivermos consciência plena, presença, que tudo está certo na ordem divina das coisas. Assim deveria ser, assim deveria as coisas acontecer. E é aquilo que a gente sempre fala. Dias atrás aconteceu um acidente muito grave aqui. Eu pego BR, né? Vocês sabem. Foi um acidente gravíssimo. E aí, atravessou um caminhão na avenida, atravessou o outro lado e assim, muito, muito triste a situação. E esse acidente aconteceu às 11h15 da manhã. Eu saí de casa às 11h30 da manhã. E quantas vezes fura um pneu no caminho? Quantas vezes você se atrasa? E esse dia eu lembro assim que eu saí, voltei. E eu esqueci a roupa do Rock, porque eu passo, pego ele e a gente vai pra academia. Eu acabei esquecendo, voltei. Daí tinha não sei o que aqui que eu tive que pegar aqui dentro. Acho que peguei a bolsa, alguma coisa assim. E às vezes a gente olha pra isso e diz, puxa vida, não consigo sair, não consigo resolver, não consigo sair desse lugar. Tudo está certo na ordem divina das coisas. Dias atrás a gente fez uma viagem e o Rock me coloca lá coloca no GPS pra gente chegar. A gente chegou, foi de um lado, era pra ir pra um lado, a gente foi pro outro, porque errou o nome da cidade, que era muito parecido, lá em Santa Catarina. E nós atrasamos a nossa viagem 6 horas. E a gente podia chorar, reclamar, né? Reclamar é pedir 2 vezes aquilo que está acontecendo pra gente. Quando nós estamos vivendo na guiância do espírito, não do ego, nós temos clareza, compreensão profunda na alma, em todo o nosso ser, que tudo está certo na ordem divina das coisas. E aí, não tem mais preocupação, a gente pode agir como a parede. Não acontece nada. Não acontece nada. Tudo é ilusão. Tudo é criado. Tudo é mental. E o ego faz algo muito triste, né? A nossa mente egóica, ela cria a separação. Ela nos cria a separação do todo, do universo, das pessoas, da situação. Quando a gente tá com essa mente egóica, o meu interesse, o meu poder, aonde há ego, existe poder. Aonde há ego, existe poder. Porque há uma necessidade de manter aquilo que eu acho que sou eu. Mas na verdade não sou eu. Eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. E é assustador para as pessoas quando elas ouvem isso. Essa mente egóica, então, ela vai criando mecanismo e resistência para quê? Para a vida. Para que a gente resista à vida como ela é. E é simples assim. Ela faz com que a gente resista o que está acontecendo agora. E o mais triste disso tudo, por resistir àquilo que acontece... Vamos pegar uma água. Resistir àquilo que acontece... Muitas pessoas continuam resistindo o próprio passado. Às vezes elas estão há muito tempo em resistência à própria vida. Quando eu era criança, quando tal coisa, passado. Então assumir a vida é assumir o que você tem agora. É realmente confiar no que conduz você agora. E aí, a resistência à vida está onde? Né? No ego e no julgamento, que é, na verdade, a fonte de todos os males. Por quê? Porque o ego mostra que você é melhor, que você tem mais poder, que você é mais lindo, que você é mais rico, que você é mais tudo, né? O outro sempre vai ser menos para você. Porque se a gente tá
Eu sou o melhor, eu recebi o melhor, eu dou conta. Você não dá. Então ele começa a fazer esse movimento, primeiro para nós e depois para o outro. Você não dá conta tanto quanto eu. Você não tem tanto dinheiro quanto eu. Você não é tão feliz quanto eu. Você não é tão saudável quanto eu. Eu sou o melhor. O ego sempre separa. Então, o que nós temos que compreender é que nós não somos o nosso ego. O ego é uma construção mental. Nós somos o nosso eu. E aí, eu há muitos anos, não é de agora, vocês me conhecem muitos aqui da internet, né? Mas muitos anos eu venho cuidando do meu eu. E confesso para vocês que alguns anos para cá isso ficou mais fácil. Por quê? Porque enquanto nós não fizemos movimentos, os primeiros movimentos são muito difíceis, porque o ego fica em desespero. E aí tem muitas ferramentas. Tem a hipnoterapia, como diz o pessoal, me devolveu eu para mim mesma, né? O pessoal sempre diz isso. Ontem, inclusive, compartilhei com a Bianca aqui, que é do grupo de mulheres hoje, um depoimento lindo de uma pessoa ontem que eu atendi, dizendo: eu era um deserto sem flores, eu sou hoje um deserto florido. Então, é devolver as pessoas para elas mesmas. Mas dentro disso tem muitas ferramentas hoje para você redescobrir quem você é. Porque você sabe, e se você parar agora, você sabe o que eu estou falando. O seu ser reconhece o que eu estou falando. A sabedoria que está em mim, está em você, reconhece. Reconhece. A sabedoria que está em você reconhece o que eu estou dizendo. Ela reverbera no teu coração. E aí, o eu, né? O eu, ele exige de nós essa entrega. Exige de nós nos rendermos a nós mesmos. A nossa originalidade. A nossa essência original. A questão é que muitos de nós só conhecem o ego. Muitos de nós só quer conhecer o seu próprio ego. E nós não temos facilidade para conhecer a essência, porque tudo nós olhamos e queremos fora. E aí tem uma coisa, eu digo para vocês, todos que chegam aqui, eu digo, eu não posso ajudar se você de fato não quiser ser ajudado. Eu digo. Mas eu sei que tem muitos ajudantes de todas as áreas e cuidadores que eles acham que eles é ajuda. Eu não consigo ajudar ninguém. Mesmo que eu tenha depoimentos maravilhosos, lindos, que a gente tem tantos, né? Mas eu só consigo, e as pessoas acham que sou eu, na verdade eu não sou. Eu sou só um guia, o Rock é só um guia, a gente só consegue guiar para que elas voltem para elas na sua essência. Tá? E aí, qual é a diferença? O ego, ele controla você. O eu nunca pode ser controlado. Viver na originalidade no eu não pode ser controlado. Porque é a essência da própria vida. Então não tem como controlar quando você descobrir a sua essência. E é tipo luz, assim, não tem como você guardar. Sabe, como que esconde uma luz numa peneira, por exemplo? É impossível. Então, você não tem mais como fugir. Hoje, até à tarde, enquanto eu estava aqui, eu acabei mandando um texto para o Rock, um pedacinho de um texto que eu estava lendo, né? Que diz assim, pós um vislumbre da realidade, não há nada que você possa fazer para evitar que o seu ego se dissolva com o tempo. O ego não desperta o eu, não desperta. Não somos o ego, nós somos o eu. Somos aquilo que está desperto para nós. Somos aquilo que está desperto para o mundo. Somos também todo mundo, quando visto da perspectiva verdadeira. Na verdade, o estado de despertar desperta o eu. Não é a pessoa que se ilumina, é a iluminação que se iluminou. E lá na profundeza do teu ser, tu sabe que é isso. Você sabe que você é luz.
O seu ego controla e não deixa você assumir isso na integralidade. E aí a gente pode perguntar, né? Eu convidava lá, ou são caminhos de morte ou caminhos de vida? Não tem como viver no ego e estar num caminho de vida. Ele é um caminho de morte. Ele é um caminho de destruição. Ele é um caminho... acho que o Rock sumiu aqui, que eu pedi para ele me ajudar aqui, mas sumiu. Não tá nem na live mais, eu acho. Para falar um pouquinho assim do caos, né? Trazer algumas informações também do caos. E aí a gente vive o quê? Viver no ego, a gente vive agarrado ao dinheiro, vive agarrado no corpo, vive agarrado no físico, vive agarrado no material, vive agarrado nisso que a gente acha que é, a gente acha que é a casca, né? A gente vive com isso, vive na segurança disso. Mas isso não é a nossa segurança. E essa experiência que nós achamos que é individual, ela é individual, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. Sou eu no mundo. A identidade de verdade é apenas aquilo que a gente construiu. Eu lembro que tem uma hipnoterapia bonita, muitos de vocês fizeram, aonde a gente vai para um lugar que a gente não tem nome, a gente não sabe nada, a gente é apenas uma essência divina. Eu lembro que numa das aulas, num dos encontros, eu preparei essa hipnoterapia e muitos aqui eu sei que fizeram ela, né? Que a gente vai para aquele lugar que eu não sou meu nome, eu não sou minha crença, eu não sou meu trabalho, eu não sou nada, eu sou simplesmente eu, a minha essência. Mas e como que eu então começo a despertar para essa mudança? Como que eu consigo? Sou o que sou. Bonito isso, né? Sou o que sou. Está carregado de essência divina aí. Sou o que sou. Como que eu consigo então estar presente para que eu possa estar vivendo mais na ordem divina do que nesse ego que eu já sei que não sou eu? Que é meramente algo que comanda, que me comanda. É eu começar a observar. Porque o ego você não tem como anular de você. Ele está presente e vai continuar presente. Você está no mundo. Mas você pode observar. Através da observação, o que acontece conosco? Nós observamos. É como se eu olhasse algo de fora e eu não estou imerso nisso. É como se eu pegasse esse copo e eu olho o copo, eu não sou o copo. E quando a gente consegue fazer esse movimento de observação, nós não nos identificamos mais com o que acontece, com nada mais. Seja isto bom, seja isso ruim. Porque toda e qualquer identificação há julgamento. Toda e qualquer identificação com algo, se alguém olha e me elogia, há uma identificação e julgamento. Essa pessoa é querida, essa pessoa é boa, essa pessoa gosta de mim, é julgamento. No profundo, muitas vezes, nem todo mundo que diz você tá maravilhoso é de verdade. Às vezes é muito mais o seu próprio ego e interesse. Então, quando eu consigo estar na observação e identificar tudo, tudo é tudo. Eu não vou separar mais em julgamentos de bom e ruim. Tudo faz parte do tudo que eu preciso agora. Julgamento leva a separação. Sim, né? Então, sempre o julgamento vai nos levar à separação. Bom, ruim, Inter e Grêmio, né? Para não dizer outras coisas. Feio, bonito, inteligente, não inteligente. Todo julgamento, ele é movimento de separação. Então nós temos que sair disso, nós temos que parar de julgar, né? Nós temos que parar de julgar, fazer um exercício permanente para não julgar. Então o caminho de observação do próprio eu é realmente observar tudo o que nos acontece sem identificação. Nada é bom, nada é ruim, apenas é o que é. E a partir disso eu terei uma paz, uma inteireza, uma tranquilidade, um apaziguamento, que aí você não vai estar procurando nada mais fora, porque tá tudo dentro. Só que quando as pessoas me dizem tá tudo dentro, é discurso, porque ela não acessa o que tá tudo dentro. Porque se acessasse, não estaria insatisfeita, não estaria preocupado, não estaria sem dormir,
não estaria pensando se vai ficar doente, saudável, com tudo que a gente vive. Ela não teria zero preocupação. Por isso que eu disse para você, não adianta você ir para um mosteiro tibetano e ficar meditando 24 horas por dia. Você precisa estar presente e observando você mesmo enquanto as coisas estão acontecendo. E por isso que muitas vezes, né, vocês devem... Eu lembro que eu tive uma experiência muito linda ainda com as crianças muito pequenas. Nós construímos algumas casas populares aqui em São Borja no ano de 2000. E as crianças eram muito pequenas. E as crianças, a gente passava final de semana, nós trabalhamos 2 anos nesse projeto. Nós inventamos, iluminado assim pelo meu anjo da guarda muito falador, né? E o Rock embarca nas conversas e a gente foi. Fizemos em mutirão, passávamos os final de semana juntos. E as crianças aprenderam algo muito divino nesse tempo. Foi um presente para nós. Foi um presente realmente. E eles tomaram um susto, assim, um dia que eles chegaram e tinham outras crianças, eles vinham junto conosco, mas eles eram toquinho, né? Sei lá, 7, 8 anos, talvez. Sei lá, só aí, no 2000, o Rock pode dizer que idade tinha as crianças. Fazer conta com matemática não é comigo. E um dia, uma das crianças chega com um pacote de bolacha, aquelas bolachas recheadas, senta no meio-fio da calçada e simplesmente abre aquele pacote de bolacha e divide com os meus meninos, com as crianças. E eles ficaram surpreendidos, assim, que a criança compartilhou, mas era muito pouco aquilo que ela tinha para compartilhar. E talvez seja um grande aprendizado isso. E nem trago o exemplo da criança, porque foi o que veio na minha mente agora dessa experiência. Mas lá eu vivi uma experiência riquíssima com pessoas que tinham uma paz, uma entrega que toda circunstância fora era um desespero e um caos. Mas internamente existia alegria, existia contentamento, existia entrega. Isso foi um período riquíssimo da minha história, foi muito lindo para nossa família, porque lá a gente aprendeu muito com muita gente. O que nós levamos foi muito pouco perto do que nós ganhamos. De estar junto, nós almoçamos juntos, convívio junto, as casas eram feitas em mutirão. Talvez fosse uma experiência muito linda que agora eu tenho entendimento. Que lá todos nós éramos um. Todos nós éramos um. E foi algo assim muito extraordinário. Porque os meus meninos, eles pegavam um pacote de bolachinha, sentavam na frente, cada um com o seu pacote de bolacha. E lá era um pacote de bolacha para todas as crianças que estavam lá. E todos comiam. Estar conduzindo é a gente confiar que nada falta. Que nada nunca vai faltar. Que a paz que eu posso ter interna não depende mais de nada aqui fora. Mesmo que o meu corpo, a minha vida, tudo isso, eu entendo que isso não é só isso. Eu sou muito além disso. E por que é tão difícil? Porque às vezes nós estamos vivendo há 20, há 30, 40, há 50 anos. Achando que cada vez a gente precisa mais para ter a paz que eu estou procurando. E mais não estou só falando de dinheiro, estou falando de... Eu tenho que ter mais tranquilidade, eu tenho que trabalhar menos para ter mais paz, eu tenho que... Sei lá o que, né? Tantas coisas que a gente coloca no lugar que não faz nem sentido. Então, nós estamos numa experiência individual, de vida individual. Mas ao mesmo tempo, ele é uma experiência coletiva. Nós encontramos o nosso eu nessa experiência coletiva. A identidade é apenas aquilo que foi construído sobre nós. Mas toda e qualquer identidade é capaz de ser mudada para um novo eu. Um novo eu sempre é possível. Nós não somos... Se o nosso corpo físico, num ano, ele se transforma, ele morre, literalmente, e um novo corpo é construído, como você não poderia construir a sua nova identidade, o seu novo eu, muito mais real, com muito mais originalidade, com muito mais divindade em você? Então, comece a se observar. Entenda que tudo que está à volta e fora são entraves para você não saber quem você é. Para você não ter clareza de quem você é. Porque quando o ego entende isso, ele entra em desespero. Sabe por quê? Porque todo caos é quando a gente perde o controle. Então, se você
E muitas vezes, alguns processos, vou trazer aqui também para ficar claro. Eu gosto de exemplo, porque daí vocês vão entendendo mais, porque às vezes fica muito filosófico mesmo. Eu sei que fica. E aqui da hipnoterapia, muitos de vocês podem lembrar, quem já fez conosco, que está por aqui. Logo que você faz hipnoterapia, ou outro processo qualquer, né? Uma mentoria, ou um atendimento sistêmico, a pessoa assim, fiquei pior, agora eu tô pior, agora eu não tô conseguindo, já que me ajuda eu tô pior. Óbvio que você vai ficar pior. Sabe por que você fica pior? Tanto que no nosso protocolo, no nosso processo, a gente acompanha. Depois que a pessoa faz a primeira sessão, a gente acompanha 1 semana, 15 dias, 20 dias, o tempo que aquele ser precisa da gente. Sabe por quê? Porque aí, quando você faz processos assim, quem que entra em desespero é você? É o seu verdadeiro eu que está se reencontrando, tirando o lixo que você carregou há anos? Óbvio que não. É o seu ego que está ali no desespero. O que está acontecendo? O seu ego, naquele momento, perdeu o controle. E ao perder o controle, gera todo esse caos. E parece que aquilo ficou pior do que estava. Sabe, parece que tu mexeu o caldeirão e deixou pior do que estava. Então, muitas vezes a gente tem que trazer as pessoas, calma, olha isso, vamos ver o que você já conseguiu, vamos ver o que você já evoluiu, o que você precisa de ajuda, quem sabe a gente faz de novo, o que você está precisando, o que você quer olhar, o que é isso. E daí o nosso protocolo é isso mesmo, a gente cuida da pessoa, porque a gente sabe o que ela vai passar, o que ela vai ter que enfrentar, se ela de fato decidir que ela quer agora viver mais intensamente e parar de sobreviver no mundo. E muitas vezes as pessoas não se percebem disso. Elas acham, né, que aquilo é algo que está acontecendo pelo processo de hipnoterapia. Não, é pelo próprio ego. De dizer assim, eu sou responsável, não era minha mãe. E eu que sou responsável, não é meu marido. Sou eu que sou responsável, porque eu que fiz as escolhas lá atrás que me trouxeram essa realidade. Eu sou responsável, porque eu que estou escolhendo agora. E aí isso pro ego é terrível. Porque a pessoa vai ter que admitir isso pra coisa acontecer. A essência da sabedoria está na humildade genuína. A essência da sabedoria está dentro do nosso ser. E dentro do nosso ser existe a humildade, o amor, né? E por isso que é pro coração. No coração existe 40 mil neurites que conecta direto com a nossa mente. O coração manda um comando para sua mente. E aí, então, você recebe e expande esse comando. Quando nós estamos conectados a isso, com a nossa vida, com a nossa escolha, com a nossa essência, com o nosso ser, a gente vai ter tudo isso de maravilhoso dentro da gente. Viver no espírito é perceber que o Deus que habita em mim, habita em você. Com ninguém é melhor do que ninguém. Com isso, ninguém é melhor do que ninguém. Maravilhoso, né? Eu lembro que quando eu tive, assim, uma experiência profunda disso em mim, no meu ser, eu fui num shopping, que era logo assim no caminho que eu tava voltando, e eu olhava para aquelas pessoas, eu não conseguia mais olhar aquelas pessoas como alguém que está simplesmente lá num shopping, tomando um café, comendo, namorando, porque já não era mais. Ao olhar para aquelas pessoas, eu sabia, tudo isso que eu sinto em mim, tudo isso que habita em mim, tudo isso que está em mim, também está nesse outro ser, que está ali do meu lado, que está ali na minha frente. E o Rock tem uma coisa bonita que ele não escreveu aqui. Sim, Rock, deixar Deus ser Deus em nós. E aí eu tenho uma... O Rock tem uma frase bonita, mas eu quero trazer uma para vocês também, que eu lembrei agora. O Rock diz o seguinte, tudo que eu sinto, o outro sente. Eu não sou diferente, a minha dor é a mesma dor do outro. Ele sempre disse isso. Muitas vezes ele fala isso em alguns discursos, algumas coisas, ele sempre está falando isso, né? O que eu sinto, o outro sente, a minha dor é a dor do outro, o outro sente as mesmas coisas, não sou diferente, sou feito da mesma naipe, estou sendo feito da mesma carne, eu sou a mesma coisa que o outro, né? E aí, a irmã Sônia traz isso, né? Deixe Deus ser Deus em nós, né? Que a gente possa dizer, sinta, Pai. Sinta, Mãe, em mim o que eu sinto agora. Me ajude a sentir o que eu tenho que sentir agora. Uma vida vivida no ego, em geral, uma vida sombria.
Não só para a pessoa que está lá, não. Para todos que o cercam. Viver no ego é o falso eu. É o falso eu. O verdadeiro eu é a sua essência. E aí, quando você observa a sua verdadeira essência, o seu ser toma o controle. E aí você pode soltar. Daí você pode entregar. Daí você não precisa controlar tudo. E voltar à essência é voltar às origens. Você não é a sua experiência. Você não é a experiência que você tem nessa vida. Você não é o conteúdo da sua vida. Você não é. Na verdade, você é o espaço onde todas as coisas acontecem. Você é uma consciência. Você é o agora. O homem que de fato vive segundo o espírito, segundo a sua essência original do eu, ele nunca está em conflito com nada e com ninguém. Porque tudo está conforme a ordem divina. E aí a gente entende, né? Quando algumas pessoas querem brigar pela paz no mundo. Não é a paz, é ego. Uma vida no ego é uma vida sombria, sem luz. Exatamente. É muito triste. E você não encontra paz nunca organizando fatos da sua vida. Não é nesse lugar. Mas é descobrindo quem você é no mais profundo do teu ser. E para isso exige o quê? Amorosidade com você. Tempo para você. Cuidado com você. Você não possui uma vida. Você é a vida. Você não possui. Você é a vida. E aí, quando você consegue perceber tudo isso, você já não tem mais vazios, buracos, angústias, ansiedades, procuras, objetivos, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu faço nesse mundo. Não há mais. Em você se apazigua o ser. Nesse traje que você está agora, que é seu corpício, né? Para você viver essa experiência aí. Então, tudo é apaziguado em você. Mas você precisa querer descobrir a sua verdadeira essência. E ter clareza que só você pode fazer isso. Nenhum ajudante vai fazer por você. Ninguém, nem eu, nem ninguém. A diferença é que eu digo, né? Que eu não faço. Mas eu ajudo muitas pessoas a fazerem. Mas outros dizem assim, vem pra cá que eu ajudo você a fazer isso. Eu digo que eu não ajudo, porque na verdade é isso. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém. E aí, né, isso serve para nós também olhar assim com os nossos filhos. Muitas vezes a gente quer fazer algo, né? Eu também, eu sou mãe, eu quero mudar, quero ajudar, quero... E fica nessa ânsia, mas a gente não consegue. Cada um vai ter o seu tempo, o seu caminho. Mas viver segundo o Espírito, descobrir quanta coisa nós carregamos, que é só ego. E talvez você possa fazer esse exercício. Eu até nem fiz exercício para a aula de hoje. Mas você pode fazer. O que você está fazendo na sua vida que é conduzido pelo ego e não pela entrega, não pela confiança. Porque viver no Espírito é ter confiança no que segue, confiança no que conduz, confiança naquilo que está para acontecer, confiança naquilo que está acontecendo, confiança naquilo que ainda está por vir. Lindo, né? Muito lindo. Difícil? Não, não é. Eu diria que isso exige decisão. E a decisão sempre é uma escolha. E quando nós conseguimos escolher com o nosso espírito, com a nossa entrega, é muito mais fácil. Porque senão nós podemos talvez passar uma vida toda buscando o que o nosso ego nos comanda, sem nunca parar para observar
O único jeito de nós irmos para a nossa essência é através da observação. Eu realmente observar tudo, tudo, e não me identificar com nada. Parece simples, mas é um processo contínuo, permanente, de decisão, de escolha, de vida, para que a gente possa viver e alegrar-se. Ontem também, enquanto eu atendia, a pessoa me disse assim, eu senti nesse tempo um contentamento, que é algo que vem de dentro para mim. É um contentamento que eu nunca senti, eu não sei explicar. E é esse contentamento, é essa alegria, é essa presença, a presença de Deus em mim, como disse a irmã Sônia, a presença da luz em mim, a presença de quem realmente eu sou. Muito lindo, muito obrigada, edificante essa aula. Gratidão, gratidão. Então, com isso, a gente pode estar olhando para a nossa vida, o que eu ainda preciso dissipar e tirar. Não importa o que seja. O nosso ser, ele é muito maior e muito mais grandioso do que qualquer coisa que eu tenho que tirar da frente para eu ser quem realmente eu sou. Confie nisso. Confie nisso. Confie nisso. Não importa o que você tenha que largar, o que você tenha que deixar. Não importa. Se isso for só ego, confie. Porque a sua essência, ela vai trazer muito mais e muito mais além do que você possa imaginar, do que você possa... Maravilhosa Dani, você tá aí ainda, que coisa boa. Nossa, eu está sempre em evolução. Nossa, o eu está sempre em evolução. O nosso ego acha que está pronto. Exato. O eu já está pronto. Essa evolução que a Dani traz é real, mas a evolução está em eu viver mais o meu próprio eu. E não no que eu tenho que aprender para ser o eu. Na verdade, quem tem que aprender é o ego. O ego, ele diz assim, eu tenho que fazer algo mais, eu tenho que ter um curso mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que... Isso é ego. Agora, o eu, a essência, ela tá sempre pronta. A essência é pronta. Só que nós, pelo ego, nós queremos controlar. Controlar, então, se eu aprender um pouco mais, talvez eu tenha um melhor resultado. Mas o que você tem, a sabedoria que você tem, você acaba não usando, porque o seu ego vai atrapalhar isso. Quando se faz hipnoterapia, nos sentimos repletos, plenos de amor do Criador, que tudo é e habita em nós. Por quê? Porque lá a gente enxerga o nosso verdadeiro ser. Hoje o Rock conduziu, hoje de manhã eu atendi uma pessoa que foi linda no processo de respiração sistêmica, e à tarde o Rock conduziu um processo para mim, né? E foi incrivelmente maravilhoso. Porque a gente pode tomar mais e mais do nosso ser de verdade. Quando a gente não fica atrapalhando. Quando a gente não fica atrapalhando. E é difícil, né? A Dani que tá aqui comigo agora, ó, ela sabe o quanto é difícil a gente sair do ego. Quanto é sofrido. Ela me acompanhou esses últimos tempos aí. O quanto é doloroso. Você reconhecer que a partir de agora, tudo que era sua segurança não tem, não está. E aí ainda teve mais umas fichas no último treinamento que eu fiz, que eu cheguei e disse pro Rock, agora eu entendi por que eu tô com medo de algumas coisas. Porque todo tempo a gente vai o quê? Observa. Se você parar e observar tudo, você vai ter mais clareza do que está acontecendo com você, tá? Gratidão por você estar aqui. Eu vou abrir um pouquinho agora se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa a mais que vocês queiram trazer. Enquanto isso, eu vou estar dando os recadinhos aqui, né? Porque os recadinhos fazem parte do momento comercial, né? Dos patrocinadores. Primeira coisa, desconstruir o ego para viver plenamente o eu dói. Dói muito, né? Porque você passou uma vida inteira, eu quase 50 anos acreditando naquilo que parecia ser eu, que não era nada de mim. Mas é possível.
Cada dia a gente tá mais pleno, mais feliz, mais realizado, vivendo, né? E isso é bonito, assim, porque é diferente. E daí você pode pensar assim, ah, mas eu já faço. Eu achava também que já fazia. E ainda acho que tô longe de viver segundo essa confiança. Alguns confidentes que estão por aqui, né, nessa live, muitas vezes sabem o que eu levo, assim, algumas vezes digo, tá difícil. Sabe por quê? Porque ainda o meu ego diz assim, viu, em algumas vezes, viu o que você fez? Viu que você não deveria ter feito? E agora como é que você faz? E agora como é que você anda? E agora? Porque o ego é assim, né? É assim. Então vamos lá nos recados. Semana que vem farei 4 lives. Só não vai ter segunda porque eu tenho aula da Escola Viva com meus alunos maravilhosos, segunda. Então live terça, quarta, quinta e sexta. As lives serão assuntos de mulher. Então eu quero convidar que você convide mais 1, 2, 3. Os homens podem estar? Pode. Mas os assuntos eu vou falar para as maravilhosas mulheres. Ele é um esquenta para outra semana, que terão convidadas tops, que são só as mulheres que já fizeram o grupo de mulheres. Mulheres do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, né? A Bianca vai estar, eu já ia falar a Bianca vai estar comigo, não na semana que vem, na outra. Então as 2 semanas estão recheadas. Então semana que vem é um esquenta para vocês trazerem mulherada pra cá, né? Pros assuntos de mulher, papo de mulher. E depois, na outra semana, as minhas ricas, maravilhosas convidadas especiais, que transformaram a vida, que modificaram muitas coisas, que conquistaram muitas coisas nesse tempo aí do grupo, experienciaram curas físicas, mentais, psicológicas, que elas mesmas fizeram com elas, né? Então vamos ter de criar a live Assuntos de Homem. Pode criar, meu querido, estarei lá vendo o que vocês vão falar. Já que tu espiona meus grupos, né? Está sempre por aqui. Também quero dizer para vocês que eu abri o Vivamente. O Vivamente é um treinamento nosso de 3 dias. E no terceiro dia tem uma hipnoterapia de grupo de mente elevada. Muitos que estão aqui já fizeram, né? O Vivamente. Mas o Vivamente é um treinamento que a gente dá assim... na verdade, o custo dele, o investimento dele é baixinho pra gente pagar a plataforma que a gente usa, tá? Então, e eu vou fazer dia 20, que eu não lembro mais, mas é 25, 26 e 27, se não me engano. 25, 26 e 27. E ele é 197. E lá na plataforma você pode botar em 12 vezes se quiser. Então, a ideia desse treinamento do Vivamente é ajudar você a ir um pouco mais com esse entendimento que a gente falou agora. E quem já fez é 24, 25 e 26. Recomendo, maravilhoso, e irei fazer novamente. Isso, quem quiser fazer novamente pode fazer. Fala comigo que vai ter só uma taxinha lá bem para ajudar mesmo na contribuição da gente pagar a plataforma. Por quê? Porque a nossa ideia é que mais pessoas conheçam, acessem, e aí vai ser fechado, você pode perguntar, você pode interagir e vai ter hipnoterapia. Então a hipnoterapia ela é poderosa. Esse treinamento do Vivamente é 197, né? Aquilo que eu disse mesmo. E se você tiver tão difícil, você pode fazer em 12 vezes. Ou seja, para que ninguém dê desculpa do seu ego que não pode, né? Então todo mundo é bem-vindo e que você pode trazer aí. O link tá na bio, clica lá e possa fazer. E é isso, meus amores, gratidão, espero você semana que vem, mulherada toda aí, convide todo mundo, traga pra cá, porque vai ser top. Nós vamos falar essa jornada de reconexão, e a gente vai trabalhar muito o feminino, o masculino, o sistêmico semana que vem, tá? Vai estar muito legal também, tenho certeza. Então espero vocês, espero que tenha ajudado, coloquei todo o meu sistema a serviço de vocês nesses dias aqui. Então, espero que de alguma forma vocês utilizem para a vida, porque gratidão é pegar aquilo que a gente aprende e fazer a nossa vida leve. Gratidão é tomar aquilo que a gente recebe e compartilhar com os outros, para que o mundo seja melhor, para que a humanidade possa estar mais plena, feliz, porque é nosso direito de viver bem neste lugar chamado Terra. Gratidão, então. Até mais, bom final de semana para vocês, gratidão por estarem aqui. Se vocês não estivessem aqui, não tinha nem sentido eu vir para cá para essa aula. Muito, 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 muito obrigado pela semana e espero vocês semana que vem.